Graças, paz, abençoados. Bendito seja o Eterno, o Senhor dos senhores, o Deus dos deuses, aquele que disse: todo o poder me foi dado, no céu, na terra, debaixo da terra. Dizendo ele isso, significa dizer que não sobrou ninguém, poder para ninguém. Beleza? Bendito seja o nome de nosso Cristo ressuscitado, do meu Cristo, do seu Cristo, do Cristo eterno. O tema hoje é mais uma pérola, repito, é mais uma pérola do estudo da doutrina da soberania de Deus. Talvez você que nunca viu, nunca ouviu, nunca estudou sobre isso, esteja estranhando, mas eu recebo comentários dizendo: irmão Van, obrigado por Deus te usar nesse conhecimento simples, é o básico. Eu tenho o básico, Tem professores aí, tanto no meio religioso, da religião evangélica, e de outras religiões, que dão aula sobre soberania de Deus dentro das Escrituras. Tranquilidade? A você do canal, eu sou o irmão Van. Bem-vindo a você, o mais novo inscrito, a mais nova inscrita neste canal. Metanoia, mudança de pensamento através da graça do Evangelho da graça de Cristo. Metanoia é mudança de pensamento. Deixar de ser um religioso, deixar de ser um incrédulo, deixar de ser menino, criança, tomar leite e agora experimentar um alimento mais sólido, um cálcio, uma vitamina D, uma vitamina, um zinco, uma vitamina mais poderosa, chamada soberania de Deus. Aos meninos que vão me assistir, por favor, fiquem. As crianças que me assistem, mesmo sendo da graça, fiquem até o final, que você vai aprender conosco aqui no canal Metanoia da Graça, com seu irmão simples, humilde, irmão Van. Nós vamos crescer no conhecimento do Deus soberano. Bendito seja Ele. Então, vamos lá. Eu quero deixar aqui Provérbio capítulo 1, versículo 7. Provérbio capítulo de número 1 e o versículo de número 7 diz: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os tolos desprezam a sabedoria e a disciplina. Então, o tolo, quem é o tolo? É aquele que despreza o conhecimento. Não, eu não preciso, irmão Van, eu sou da graça, tudo está consumado, não, Jesus já veio em 70, amém. A grande tribulação já houve, eu creio. Princípio de dor foi para os judeus, eu creio. A grande tribulação foi para os judeus, Jesus veio em juízo em 70, eu creio. Mas, olha o que diz Provérbio: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os tolos desprezam a sabedoria e a disciplina. Não despreze conhecimento. Não despreze o melhor alimento das Escrituras, chamado conhecimento. E para apenas também, versículo de número 22 aqui, ainda de Provérbio, diz: até quando vocês, ingênuos, insistirão em sua ingenuidade? Até quando vocês, zombadores, terão prazer na zombaria? Até quando vocês, tolos, detestarão o conhecimento? Tranquilo? Fica aqui a reflexão, porque o assunto que nós vamos entrar, este conhecimento que nós vamos agora adentrar, o título deste assunto, ainda dentro da soberania de Deus, presta atenção aqui, não se assuste, não tome um susto no que eu vou lhe falar. Está no livro de 2 Tessalonicenses, é Novo Testamento, é novo pacto, é nova aliança,
é depois da cruz e foi Paulo que escreveu. Foi o mesmo Paulo que disse que Deus amou um e odiou o outro. Paulo disse aqui outra loucura. Paulo disse aqui, Paulo usou uma expressão aqui, uns termos aqui a respeito de Deus, que os irmãos sabiam que Deus se manifestava desta forma. Mas nos dias de hoje, alguns irmãos, aqui ó, quando vocês tolos detestarão o conhecimento, desprezam o conhecimento. E eu peço a você, meu irmão, minha irmã, não despreze o conhecimento nas Escrituras. O conhecimento faz parte dos verdadeiros filhos de Deus. Então, qual é o tema, irmão Van? Não se assuste. As criancinhas, os bebês que estão chegando no canal, não saiam, não desligue, não mude de canal. Continue até o fim, que você vai ver o poder do soberano, do seu Deus. Ele também é seu Deus. Então não saiam aí, nem as criancinhas, nem os que estão chegando, nem os meninos que ainda estão tomando leite. Vamos crescer junto no conhecimento. Amém? Vamos lá. Então, olha o tema é forte. É forte. Deus fez com que pessoas acreditassem na mentira. O que você me diz aí, meu irmão? O mistério, né, vamos dizer assim, só não é bom porque eu tenho que falar. Eu tenho que revelar. Mas se eu pedisse a você para comentar aí, sim ou não, o que é que você me diz? Eu acredito que a maioria dos irmãos dos outros canais da graça iria dizer, não, isto é uma heresia. Paulo não escreveu isto. Paulo não disse isso. Isto não está nas Escrituras, irmão Van. O senhor é um herege, é um mentiroso. Sim, até verdade, eu quero salientar isto aqui, que há um canal aí, muito famoso, de mais de 100, né, inscritos no canal dele. Depois eu vou até comentar sobre ele, um assunto. Ele disse que para não assistir esses canais do irmão Van, do irmão Júlio Chaves, né, e de outros pregadores da graça, eles não nos consideram como salvos. Ele não nos considera como pregadores da graça, só porque a Bíblia diz, eu li aqui nas Escrituras, que Deus amou um, detestou o outro, que o próprio Deus Iavé e não Moló, que eu estou fazendo estudo sobre isso, incitou, provocou Davi a errar, a pecar, a fazer, né, o mal, a fazer o censo, né, do povo de Israel. Mas então esse pregador ele está dizendo que ali não foi Iavé, não foi o Deus de Israel, foi Moloque. Ora. Deixa eu continuar aqui. É bom quando eu pegar naquele assunto, né? Aí ele vai ter uma surpresa agradável. Mas a todos os irmãos da graça, todos os pregadores da graça, do Evangelho da Graça de Cristo Jesus nas cartas de Paulo, o meu forte abraço. A paz de Cristo, que você possa cada vez mais crescer no conhecimento e em número de inscritos para a glória do Deus eterno. Amém? Então, repito o tema. Por favor, não se assustem. Você vai ver isso, está na sua Bíblia. O Deus de Israel é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de Cristo, do Jesus de Nazaré. Deus fez com que pessoas acreditassem na mentira. O que é que você me diz aí do canal? Então, lido aqui, não desprezem o conhecimento, não zombem do conhecimento e não desprezem, isso faz parte, né, da cultura dos filhos de Deus, faz parte do aprendizado, do conhecimento, daquele que verdadeiramente tem o Espírito de Cristo. A tendência dele é crescer na graça e no conhecimento do Cristo ressuscitado, do Deus eterno, do Deus soberano. Vamos lá? Então vamos aqui. Vamos agora ao estudo
Hoje o estudo é polêmico. Hoje o estudo é revelador. Segundo carta de Paulo a Tessalonicenses, capítulo de número 1, versículo de número 3. Vamos ao versículo 3 até o versículo de número 8. O 3 diz: Paulo escreveu esta carta aqui. Vou mostrar para você que foi Paulo. Paulo que disse que Deus fez com que pessoas acreditassem na mentira e não na verdade. Ô, irmão, calma. Segundo Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Irmãos, não podemos deixar de dar graças a Deus por vocês, pois sua fé tem sido desenvolvido cada vez mais e seu amor uns pelos outros tem crescido. 4. Por isso, nos orgulhamos de falar às outras igrejas de Deus sobre sua perseverança e fidelidade em todas as perseguições e aflições que vocês têm sofrido. 5. Deus usará essa perseguição para mostrar que seu julgamento é justo e para torná-los dignos de seu reino pelo qual estão sofrendo. 6. Em sua justiça, Deus pagará com aflição aqueles que afligem vocês. Até aí, tranquilo. 7. Deus concederá descanso a vocês que são afligidos e também a nós, na revelação do Senhor Jesus, quando Ele vier do céu. Virá com seus anjos poderosos. Quando Ele vier, Paulo está no ano aqui 52, preste atenção, Paulo está se referindo ao ano 70, quando Jesus veio no ano 70, quando ele vier, não foi para nós, foi para eles. Paulo está escrevendo para esta igreja, para estes irmãos, quando ele vier com seus anjos poderosos. Agora o 8, presta atenção aqui no 8, em chamas de fogo, trazendo juízo sobre os que não conhecem a Deus e sobre os que se recusam a obedecer às boas novas de nosso Senhor Jesus Cristo. Preste atenção aqui. O primeiro embate está aqui. A primeira questão está aqui. Vamos lá. Paulo está escrevendo e diz que Jesus vai voltar e vai salvar um povo, né? E vai fazer juízo, o juízo dele é justo, mas só que tem uma questão aqui. No capítulo 1, versículo 8, precisamente, Paulo diz, em chamas de fogo, que ele vinha em chamas de fogo, figura de linguagem aqui, trazendo, na vinda de Jesus em 70, eu estou lendo como se eu estivesse no ano 50. Presta atenção, eu vou ler como se eu fosse um dos irmãos lendo esta carta no ano 50, se referindo ao ano 70 DC, onde houve a grande tribulação. Trazendo juízo sobre os que não conhecem a Deus e sobre os que se recusam a obedecer às boas novas de nosso Senhor Jesus Cristo. Duas coisas. Este povo aqui não conhecem a Deus. E sobre os que se recusam a obedecer às boas novas do Reino de Deus. Não conhecem e se recusam a obedecer. A pergunta é, por que eles não conheceram? Ou estamos no ano 50, por que eles não conhecem e não e se recusam a obedecer? Por quê? Porque eles não tiveram a oportunidade de ouvir as boas novas, porque Paulo não quis pregar para esses, porque eles acharam que isto aqui era tudo mentira, porque eles realmente nunca tiveram uma oportunidade de ouvir de nenhum pregador da graça no tempo de Paulo. Não ouviram nem Paulo, nem Pedro, nem João. Eles não tiveram esta oportunidade e por isso que não conheceram,
né? E recusaram a obedecer às boas novas. Então, por quê? Porque eles não acreditavam nos discípulos, porque eles acharam que Paulo era um grande herege e mentiroso. Foi isso. A questão está aqui, ó. Eles trazendo juízo sobre os que, um grupo grande de pessoas, né? Os que não, presta atenção, conhecem a Deus, não conheceram a Deus, e sobre os que recusaram a obedecer às boas novas. Não queriam conhecer e recusaram as boas. Então, por que esse grupo de pessoas não conheciam a Deus e ainda se recusavam em obedecer, né, o Evangelho da graça de Cristo Jesus? Agora, presta bem atenção que este assunto aqui é um assunto, bomba, é uma bomba, porque é um assunto que está na graça, é um assunto que vem de Paulo, foi Paulo que escreveu esta carta, não foi? Vamos ver. A carta, por quem escreveu, né, a carta do apóstolo Paulo aos irmãos de Tessalônica, escrita esta carta aqui, ó, 1º e 2º Tessalonicenses, foi escrito no ano 50-52 do primeiro século da primeira era cristã. O autor desta carta aqui, que disse que um grupo de pessoas não conheciam a Deus e se recusava em obedecer a Cristo Jesus. Por isso que Deus concederá descanso a vocês que são afligidos, também a nós, na revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, que virá os 6 aqui. Então, este grupo de pessoas, a sua justiça, Deus pagará com aflição aqueles que afligem vocês. Quem afligia e quem iria sofrer, né, as aflições na vinda de Cristo. Exatamente este grupo de pessoas aqui, ó. Os que não conhecem a Deus e sobre os que recusam a obedecer o Evangelho de Cristo. Então, este grupo de pessoas, esta massa de pessoas, certo? Iriam sofrer o juízo de Deus, as aflições, iriam passar pelos princípios de dores, iriam passar pela grande tribulação, mas eles iriam sofrer, eles iriam pagar, eles não iriam ser salvos. Este grupo aqui não iriam alcançar, não iria alcançar a salvação em Cristo Jesus. Mas por que, irmão Van? Por que eles não deram crédito, não aceitaram Jesus e nem o Evangelho de Paulo? Por quê? Essa é a questão. Você vai ver comigo, não se espante, não desligue agora, não saia, fica aí quietinho. A você que é da graça, a você que é da religião evangélica, me assista até o fim e você vai entender por que esses irmãos não obedeceram, não aceitaram a Cristo e não quiseram obedecer. Foi por rebeldia? Será que eles eram rebeldes? Será que Paulo disse, esse daí não prega esse grupo não, esses grupos aí eu não quero não? Será que foi por causa disso? Quem escreveu esta carta aqui? Do ano 50, foi escrita no ano 50 ao ano 52 do primeiro século, da primeira era cristã. Autor dessas cartas, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1. Vamos lá. Aqui, 1 Tessalonicenses, vamos lá, o 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1 diz: Nós, Paulo, Silas e Timóteo, os 3, escrevemos esta carta à igreja em Tessalônica, a vocês que estão em Deus, o Pai, e nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus lhes dê graça e paz. Presta atenção, aqui já é depois da cruz, morte e ressurreição de Cristo. Cristo ainda estava aqui, ó, a vocês, aqui, ó, os que estão em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo, que Deus lhe dê graça e paz. Então, 1 Tessalonicenses, quem escreveu? Paulo, com a ajuda de Silas e Timóteo. Escrevemos, nós, os 3 aqui, escrevemos esta carta à igreja em Tessalônica. Agora vamos para 2 Tessalonicenses, que é o texto que nós vamos usar, capítulo 1, versículo de número 1.
Segunda Tessalonicenses 1:1. Nós, Paulo, Silas e Timóteo, escrevemos esta carta à igreja em Tessalônica, a vocês que estão em Deus, nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Então, quem escreveu segundo Tessalonicenses está aqui, Paulo, com a ajuda de Silas e Timóteo. Beleza? Tranquilidade. Ano dessas cartas, ano 50, 52 do primeiro século da primeira era cristã. E qual o motivo destas cartas, irmão Van? O motivo da segunda carta, que é esta aqui, que nós vamos ficar nela, o motivo desta segunda carta aos Tessalonicenses foi a vinda do Senhor Jesus. O motivo desta carta, Paulo alertando, preparando os irmãos para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Versículo 7. Deus concederá descanso a vocês que são afligidos e também a nós na revelação do Senhor Jesus, quando ele vier do céu, virá com seus anjos poderosos. Então, quando ele quem? O Senhor Jesus Cristo, aqui o Senhor Jesus, quando ele vier do céu com seus anjos poderosos. Então, um dos motivos era preparar os irmãos do ano 50 para o ano 70, na vinda do Senhor Jesus Cristo, que estava próximo. Capítulo 2, ainda no capítulo 2, e o versículo de número 1 diz aqui, agora, irmãos, vamos esclarecer algumas coisas a respeito da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e de nosso Paulo e os irmãos de Tessalônica, eles juntos de nosso encontro com ele. Então a esperança foi para esta igreja, a promessa foi para esta igreja. E se cumpriu com esses irmãos no ano 70. Beleza? A vinda de Cristo Jesus. Então, o motivo da carta, um dos motivos foi a vinda do Senhor, e o outro motivo foi o aparecimento do filho da perdição, que foi Nero, foi o filho da perdição, a besta, certo? E o falso, e junto ali com o falso profeta, no ano após a morte de Cristo, ali entrou em ação o filho da perdição, e o último que foi Nero, uma das bestas, das 7 cabeças, que foi o imperador Nero, o Império Romano, no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, versículo 3 e 4. Outro motivo que Paulo escreveu a carta para estes irmãos foi que eles estavam sabendo quem era o filho da perdição, que eles se preparassem para a batalha final, os acontecimentos daqueles últimos períodos de Israel, dos judeus, de Roma, daquele aion, até a vinda de Cristo em 70. Não se deixe enganar pelo que dizem, pois esse dia não virá até que surja a rebelião e venha o homem da perversidade, aquele que traz destruição para Israel, Quem trouxe destruição para Israel na grande tribulação? Nero. Versículo de número 4 agora, preste atenção, 4. Ele se exaltará e se oporá a tudo que o povo chama de Deus e a todo objeto de culto, e até se assentará no templo de Deus e se fará passar por Deus. Então isto aconteceu literalmente no ano 70, quando ele se assentou, querendo se fazer Deus, auto-intitulou Deus, quando ele se assentou no templo de Jerusalém. Templo de Deus de Jerusalém, não é o terceiro templo, isto aconteceu. Se isto não aconteceu ainda, este homem tem que estar vivo aqui, Nero, aqui, este homem que Paulo conhecia, os judeus conheciam muito bem de perto, certo? Quem era este aqui, Ele se exaltará e se oporá a tudo que o povo chama de Deus e a todo objeto de culto, e até se assentará no templo. Este templo aqui, Paulo não está se referindo
ao terceiro templo, mas ao templo de Jerusalém, que caiu aqui, ó, e se fará passar por Deus, que caiu no ano 70, queda do templo, beleza? Então esses dois pontos são fundamentais, né, do motivo da segunda carta de Paulo a esses irmãos aqui no ano 52 da primeira era, do primeiro século, que a vinda de Jesus, o aparecimento do filho da perdição. Agora, atenção aqui agora, meu amado e querido irmão. O aparecimento é segunda, presta atenção aqui. O aparecimento é segundo a eficácia de Satanás. Olha só. O aparecimento deste homem aqui, ó, ele se exaltará e se porá com todo de culto e se fará passar por Deus. Aqui, ó. Aqui, ó. Não se deixe enganar pelo que, pois esse dia virá a rebelião e a perversidade aqui, ó. Aquele que traz destruição, o homem da perversidade ou o homem da perdição, que seria o último anticristo, Nero, o último anticristo em 70, quando ele se manifestou e trouxe destruição a Israel com a queda do templo, certo? Então, aqui, ó, o aparecimento é segundo a eficácia de Satanás. Presta atenção nesta revelação aqui, ó. Capítulo 2, versículo 9 e 10. Olha como é que ele iria se apresentar aqui, ó. Esse homem, o homem da perdição, virá para realizar o trabalho de Satanás com poder, sinais e falsas maravilhas. Olha o 10. E com todo tipo de mentira perversa para enganar os que estão caminhando para a destruição, pois se recusam a amar e a aceitar a verdade que os salva. Presta atenção. Este povo aqui, presta bem atenção aqui, meu querido e amados irmãos deste canal. Este povo aqui, ó, olha, e com todo tipo de mentira perversa para enganar. Enganar quem? Os que estão caminhando para a destruição. Pois, lembra lá, logo do início? Eles se recusam a amar e a aceitar a verdade que os salvaria. Ou seja, eles não obedeceram, não obedecem. Estou falando no tempo presente, como se eu estivesse lá lendo esta carta e vendo aquela situação, né? Aquele pano de fundo, né? Como se eu estivesse eu mesmo presente, você também, no ano 50, 52 e todo aquele contexto histórico, né? Recebendo esta carta de Paulo. Como seria a nossa expectativa? Como seria, né, se nós estivéssemos lá? Como que nós iríamos vivenciar essa história aqui, sabendo que Paulo está preparando a nós para o ano 70 e revelando e dizendo que no nosso meio, né, muitas pessoas seriam enganadas e estão caminhando para a destruição e recusando a amar e a aceitar a verdade que eles poderiam ser salvos. Então, esse é o questionamento que eu faço. A segunda observação. Então, a manifestação de Jesus destruiria o iníquo, o filho da perdição, e não Satanás. Presta atenção aqui, olha só. Repito, a manifestação de Jesus, estamos no ano 50, Jesus vai voltar no ano 70. A manifestação de Jesus destruiria o iníquo e não o filho, destruiria o iníquo, certo? O filho da perdição e não Satanás. Capítulo 2, versículo 3 agora. Olha o versículo 3. Não se deixem enganar pelo que dizem, pois esse dia não virá até que surja a rebelião e venha o homem da perversidade, o anticristo, o filho da perdição, aquele que traz destruição. Versículo 9,
ele diz, esse homem virá para realizar o trabalho de Satanás. O trabalho de Satanás. Daqui a pouco eu vou explicar quem é esse Satanás. Com poder, sinais e falsas maravilhas. Olha o 10. E com todo tipo de mentira perversa para enganar os que estão caminhando para a destruição, pois se recusam a amar e a aceitar a verdade. Certo? Agora o versículo 8. Então, o homem da perversidade, o filho da perdição, o anticristo, será revelado, mas o Senhor Jesus o matará com o sopro de sua boca e o destruirá com o esplendor de sua vinda. Presta atenção, quem será morto, quem será destruído, Satanás ou o homem da perdição? Eis a questão. Por que Satanás aparece aqui, no versículo 9, esse homem virá para realizar o trabalho de Satanás. Por que Satanás aqui não foi destruído, mas o que foi destruído então o homem da perversidade será revelado, mas o Senhor Jesus o matará ou o destruirá com o sopro de sua boca. Então, e o destruirá com o esplendor de sua vinda. Então, perceba que quem foi destruído não foi Satanás, e sim o filho da perdição. Beleza? Tranquilidade? Agora. A segunda observação aqui, Paulo diz que há um grupo de pessoas que não conhecem a Deus e não obedecem o Evangelho de Cristo Jesus. Esse grupo de pessoas morreram sem conhecer a Deus e sem obedecer o Evangelho de Cristo. Capítulo 1, voltando lá para o capítulo, preste atenção aqui, que o tema é: Deus fez com que pessoas acreditassem na mentira? Calma, doutores da graça. Calma. É melhor assistir até o fim, para depois você me detonar. Mentiroso! Herege! Aí quando eu revelar a você, irmão, me perdoe. Calma. Muita calma nesta hora. Então, Paulo diz que há um grupo de pessoas que não conhecem ou não queriam conhecer a Deus e não obedecem ao Evangelho de Cristo Jesus. Eles morreram sem conhecer a Deus e sem obedecer ao Evangelho de Cristo. Capítulo 1, vamos ver esse grupo de pessoas. Versículo 7, vamos lá voltar aqui agora. Deus concederá descanso a vocês que são afligidos e também a nós na revelação do Senhor Jesus, quando ele vier do céu. Virá com seus anjos e poderosos. 8, em chama de fogo, trazendo juízo sobre, o juízo é contra este grupo aqui, sobre os que não conhecem a Deus e sobre os que se recusam a obedecer às boas novas de nosso Senhor Jesus Cristo. Não conhecem e se recusam. Pergunto mais uma vez, por que estas pessoas, multidão de pessoas, milhares e milhares de pessoas, não obedeceram a Deus e nem sequer ou quiseram dar crédito nas boas novas do Evangelho de Cristo Jesus? Tranquilidade? Vamos lá. Sim, o versículo 9 diz: eles serão punidos com destruição eterna. Por que eles foram punidos? Porque não obedeceram, não amaram a Deus, não aceitaram a Cristo Jesus para serem salvos e não deram crédito nas boas novas do Evangelho de Paulo, para ser salvos. Por que eles, esse grupo, não tomaram esta atitude? Por quê? Aí Paulo diz, quem está falando é Paulo. Eles serão punidos com destruição eterna, separados para sempre da presença do Senhor e de seu glorioso poder. Separados para sempre da presença do Senhor. Por que essas pessoas
não deram crédito ao Evangelho, não temeram a Deus e foram separados para sempre da presença do Senhor. Porque eles quiseram, irmão Van. Porque não venha me dizer que eles estavam predestinados. Calma. Eles aqui, irmão Van, é porque eles eram rebeldes mesmo, eram ímpios, filhos da perdição. Calma. É porque, irmão Vão, o senhor esqueceu, o senhor é um grande detalhe. É porque eles estavam na carne ativada e a carne ativada dele para o mal, né, não faziam com que eles não dessem crédito à verdade, nem ouvissem o evangelho da graça de Cristo Jesus. Foi a carne ativada deles que fez com que eles mesmos não aceitassem a verdade e fossem libertos. Será que é mesmo? Vamos lá. Quem está escrevendo é Paulo. Depois da cruz. Aqui é o evangelho da graça. Aqui é nova aliança. É novo pacto. Aqui já é Paulo escrevendo a igreja e não a Israel, beleza? Aqui não é velha aliança, não é velho pacto, não é lei, não é Moisés, nada disso, é nova aliança, repito, novo pacto, aqui é graça pura, graça neles, graça pura. Tessalonicenses, capítulo 2, anos 52, 52 do primeiro século, da primeira era cristã. É Paulo. Tranquilidade? Vamos aqui, vamos correr. Aqui agora. Porque eles não conhecerão a Deus. Eu estou falando como se eu vivesse nesse ano aqui. Por que que ele, no ano 50, nós estamos no ano 50. Por que que eles aqui foram separados para sempre da presença do Senhor, certo? Foram punidos com destruição. Por que eles foram punidos? Porque não deram crédito, porque eles não conhecerão a Deus, nem obedecerão ao Evangelho de Cristo Jesus, né? Em hipótese nenhuma, nada poderia fazer com que eles crescem, nada poderiam fazer com que eles conhecessem a Deus, nada. Por quê? Por quê? Eu estou perguntando. Capítulo 2, versículo 9 e 10. Capítulo 2, para a gente ficar bem aqui, ó. Esse homem virá para realizar o trabalho de Satanás com poder de sinais e maravilha. O 10. E com todo o poder da mentira e perversa, mentira perversa, para enganar os que estão caminhando para a destruição. Por que foram enganados? Pois se recusaram. Por que recusaram a aceitar a verdade e não serem salvos? Essa é a questão, meu amado. Aqui é graça. Aqui não é o livro da lei, não. Aqui é graça. Aqui é Novo Testamento. Vamos lá. Aqui agora. Porque eles não conheceram a Deus, nem obedecerão ao Evangelho de Cristo para serem salvos. Em hipótese nenhuma, eles aceitaram aqui. Eles foram destruídos. Por que foram destruídos? Aqui, ó. Perversidade, enganar e caminhando estavam caminhando para a destruição. Por que não retrocederam? Por que não voltaram atrás? Por que não se converteram? Por que não receberam a metanoia? Essa é a questão. Quer saber o porquê? Fica comigo. Bom, aqui o versículo de número 10 diz aqui, ó, porque vão perecer para serem enganados os que estão caminhando para a destruição. Eles vão perecer. Aqui, ó, para a gente completar aqui, perecer. Vem do verbo grego apólime. Presta atenção aqui nesse verbo aqui, ó. Aqui, ó. Com todo tipo de mentira perversa para enganar os que estão caminhando para a destruição. Eles estavam caminhando para a destruição. E esta palavra aqui, ó, destruição ou perecer, vem do verbo grego apólime, ou seja, ficarão expostos à morte eterna. Aqui, ó, esses daqui, ó, esse grupo de pessoas que se recusaram a não aceitar a verdade, estavam encaminhando para a destruição apólime, ficaram expostos à morte eterna. Os
perdidos. Aqui, ó, este grupo aqui, ó, recusaram a amar e aceitar a verdade, os perdidos, né? É a mesma coisa, ser privado de. Eles foram privados de aceitar a verdade. Eles foram, é o verbo que diz aqui, presta atenção, não é irmão Van não, foi Paulo que disse. Paulo usou o verbo grego aqui, ó, apólime, e dizer que eles foram privados. A eles não foram dados o dom da graça. Preste atenção. A esse grupo aqui, a essa multidão de gente, não foi dado o entendimento. Foram privados de. É o mesmo que está aqui, ó, em 1 Coríntios. Deixa eu ver aqui a hora. Bom, vamos para o segundo tempo agora. Se não der, a gente vai para o terceiro tempo. Beleza? Então, a pergunta é, irmão Van, o tema é: Deus fez com que pessoas acreditassem na mentira? Fez ou não fez? Por que que este grupo aqui estava caminhando para a destruição? Por que que não foi dado o dom da graça? Por que que não houve metanoia neles? Por que que eles não aceitaram a Cristo? Por que que eles não aceitaram? Por que que não desceu o coração dele a verdade e eles fossem salvos? Por quê? Quer saber? Próximo estudo. Agora você não pode perder. O tema é cativante. O tema é polêmico, né? E eu peço a você, encarecidamente, meu irmãozinho da graça que tem me acompanhado, você que ainda está tomando um leitinho, né, uma papinha, certo? Aguinha de mamadeira, não saia do canal. Não perca o próximo estudo, número 2, certo? E você vai ver porque eles não acreditaram, porque eles não aceitaram, porque eles não foram convertidos e não foram salvos. Quem fez isso neles? Quer saber? Próximo estudo, deixa o like, se inscreva neste canal Metanoia da Graça e dá uma força ao teu irmão aqui, amigo de Cabedelo, da Paraíba, assim Deus querendo, para todo o Brasil. Paz de Cristo, não perca o próximo estudo. Paz a todos!